tarde. Hoje é a estreia do nosso programa, Eu Amo Linguagens. Meu nome é Franciele, sou apresentadora do programa. O programa Eu Amo Linguagens vai tratar de teatro, música, literatura, língua, cinema. Então, a cada programa nós teremos um convidado especial para falar de alguma dessas especialidades. E hoje, como é a estreia, nós temos uma convidada especial, que é a professora doutora José Julião Laurentino, que é minha amiga também. Além de ser professora, não é? Porque eu também sou professora, além de apresentadora deste programa, Josele, resolvi convidá-la como convidada, não é, do primeiro programa, para a gente falar um pouco sobre a língua, sobre ensino. Então, não poderia deixar de ser Josele a primeira convidada do programa. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer, né? É uma satisfação estar aqui dividindo a tela, né, com Franciele para conversar sobre linguística, sobre ensino de linguagem, né, de língua. E eu espero que o nosso papo seja bem proveitoso. Então, Josele, você é formada em letras, né? Fez especialização, fez mestrado, doutorado, tudo dentro da área da linguística, né? Da língua, do estudo da língua. Como foi que você escolheu o curso de letras? Assim, entre Sim, tantos cursos, não é possíveis, por quê? Como foi que você escolheu, não é? O curso de letras, língua portuguesa, e não outras, né? Estudo de outras línguas. sim. Quando eu ingressei, né, no curso de letras, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Ainda não tinha certeza do que queria, né, de que carreira seguir. Mas eu gostava muito da disciplina de português na escola, gostava de estudar gramática, de literatura, e eu nunca fui muito da área de exatas, né? Nunca foi meu forte. Então eu pensei, vou escolher um curso de humanas. E acabei, né, optando por letras, porque pensei, deve ser um curso legal, vou estudar gramática, né, literatura, vou sair expert em gramática, preparada para fazer concursos. Era essa a minha expectativa, né, para o curso de letras. Mas quando eu cheguei no curso de letras, não era nada do que eu estava imaginando, né? E no primeiro período eu já me encantei pela linguística. Porque eu nunca tinha olhado a língua, né, da forma como foi me apresentada no curso de linguística, né, uma língua dinâmica, variável, que segue tendências universais de mudança, e eu fiquei encantada, né, com essa perspectiva, né, e desde ali eu já me acendeu, né, o desejo de pesquisar, de enveredar pela pesquisa, né, na área da linguística. Geralmente, quando a gente se forma em letras, né, ou diz que é professor de língua portuguesa, aí todo mundo pensa que você, como você falou, né? A gente entra no curso pensando que vai ser, geralmente, pensando, eu vou sair de lá expert em gramática, né? E Sim, quando a gente diz que é formado em letras ou que é professor de língua portuguesa, as pessoas acham ou que a gente é um dicionário ambulante, tem que saber o significado de todas as palavras, geralmente, ou então que a gente sabe, né, todas as regras da gramática, de gramática. Sendo que aí tem uma questão, não é? Que gramática? Qual é a gramática? Não é que as pessoas estão entendendo que existe. Você poderia falar um pouquinho sobre essa visão das pessoas, não é? Sobre a gramática, né? Vocês são expert em gramática. Você poderia falar um pouquinho sobre essa visão que as pessoas têm e a visão que a linguística tem? O que seria essa sim, linguística, não é? A linguística, o que seria isso? sim. Então, a ideia de gramática, né, que predomina na sociedade é a da gramática normativa, que é aquele conjunto de normas, né, de regras do bem falar, do bem escrever. É um padrão idealizado, né, de língua, que no dia a dia, à medida que a gente interage, como a língua é dinâmica, né, os falantes são criativos, a gente acaba se distanciando da gramática normativa. E aí o falante tende a pensar, não sei falar português, não sei gramática, né? Mas a verdade é que a língua, ela só funciona gramaticalmente.
Não existe língua sem gramática, não, nenhuma realização linguística é desprovida de gramaticalidade. Né? Então, mesmo aquelas formas que fogem à norma padrão, elas seguem regras, né? Existe ela é passível de sistematização, né? Existe uma sistematicidade nesses usos. Então, Um a exemplo linguística... de... Sim. Um exemplo disso as pessoas, desculpa. Um exemplo disso são as pessoas, não é, que falam os pão, os queijo, não é? As casa amarela, não é? Então existe um padrão aí que as pessoas repetem, não é? Elas colocam, vamos entender assim, esse artigo, não é? Ele vai para o plural. E aí entende que, indo o artigo para o plural, a gente vai entender que o resto da coisa a que está se referindo é plural também, né? Então, existe um padrão, existe uma regra aí, que as pessoas seguem, mesmo que elas não tenham consciência disso muitas vezes, né? Mas ali também tem gramática, né? Ali também tem Exatamente. gramática. Exatamente. O falante não realizaria, por exemplo, o pãos, né? Uhum, exatamente. Então, a tendência é marcar, né, já no início, o plural, né, que aí os elementos seguintes possuem um plural subtendido, né, já é dedutível. Evitam Exato. a redundância. E isso a gente estuda na linguística, né? E aí, para quem Sim. não conhece, porque né, muitas pessoas não sabem o que é a linguística, não é? O que seria essa linguística? Eu sei que a Sim. linguística ela é muito ampla, mas para as pessoas entenderem um pouquinho sobre o que seria essa Sim. linguística. A linguística é a ciência que estuda o funcionamento da língua, né? Interessa a linguística os fatos linguísticos, né? Não interessa a linguística prescrever normas ou atribuir valores, juízo de valor, né, às formas linguísticas. Então, como ciência que a linguística ela analisa a língua de forma imparcial, né, considerando todos os aspectos da língua, né, as realizações linguísticas que os falantes fazem. Então, não confundir, né, o linguista com o gramático. O gramático, ele tem o objetivo de compilar normas, né, de prescrever, né, normas linguísticas. O linguista não. O linguista, ele se interessa por analisar os fatos e explicar, né, que regras existem nesses fatos, nesses usos linguísticos, embora sejam usos que fujam, né, à norma padrão, mas como sistematizar, né, esses usos, esses fatos linguísticos? Como explicar por que a língua é como é? Explicar por que as pessoas usam, por exemplo, os pão, né? Por que tem gente que fala os pão? Então, o linguista ele vai tentar, não é, explicar isso. Então, ele vai tentar olhar a língua sem esse julgamento, não é, sem esse preconceito que a gente vê muitas vezes quando se refere às pessoas que não usam essa variedade que seria da gramática, né, que a gente chama padrão, não é? Quando a gente fala em gramática, muitas das pessoas pensam simplesmente naquele livro, não é? Em um livro, e aí tem até alguns nomes, não é, de gramáticos que as pessoas, né, das quais as pessoas se lembram, mas aí a gramática é muito mais extensa do que aquele livro, não é? Em que diz, o certo é dizer os pães e não o pão, né? E não os pão, no caso, né? A gramática normativa diria isso, o certo, né? É dizer os pães. Mas o linguista não é? Ele vai lá olhar e diz, não, as pessoas estão, tem gente que diz os pão. Então, por que essas pessoas, quem é que diz isso? Qual é o grau de escolaridade dessas pessoas, não é, que dizem isso? Por que essas pessoas dizem isso? Então, o linguista, ele vai, o pesquisador, né? O linguista, que é um pesquisador, ele vai observar e tentar explicar, não é? Esses fatos do porquê. E aí Exatamente. você falou sobre a questão da pesquisa, né? Que você se apaixonou pela linguística. E quando foi que você iniciou a pesquisa? Porque você entrou no curso de letras, aí disse, eu fiquei apaixonada pela linguística.
Quando foi Sim, que você começou, não é, a pesquisa? Que fenômeno você, né, começou a pesquisar? Com quem foi, né? Como sim. foi isso? Ainda na graduação, né, eu tive uma oportunidade assim muito valiosa, né, de começar a pesquisar ainda na graduação como bolsista de iniciação científica, né? Então eu comecei a fazer parte de uma base de pesquisa na área de variação e mudança linguística, com foco em fenômenos no nível morfossintático. Então, o meu primeiro objeto de pesquisa foi o verbo ir, né? Em construções como foi, fez, foi, disse, foi, comprou, né? Então, é um fenômeno pouco estudado, pouco discutido na escola. E aí meus olhos foram, né, se abrindo, né, para esse universo da variação e da mudança linguística. Meus ouvidos foram ficando mais aguçados, né, para os fenômenos de variação e mudança. Então, muitas vezes eu estava na parada do ônibus, assim, escutava as pessoas falando algo diferente, já prestava atenção, né, tentando já levantar hipóteses sobre aquele fenômeno, né, sobre a funcionalidade, né, daquela forma que estava sendo usada. E a iniciação científica já foi o pontapé para que eu ingressasse no mestrado, né? Na iniciação científica ainda, eu me interessei por estudar o elemento tipo. Escutava as pessoas falando, usando com muita frequência, né, o tipo, e eu ficava pensando, quais são as funções desse elemento, né? Qual foi a função nesse contexto? E aí eu me interessei por investigar, né, no mestrado, levei a proposta para minha orientadora, a professora doutora Maria Alice Tavares, da UFRN, e ela já me incentivou, né, já me propôs leituras, e foi assim que surgiu o meu projeto, né, de mestrado. Eu lembro do seu projeto, não é? Eu lembro dessa questão do tipo, você falando sobre aquele livro, né? A Culpa é das Estrelas, no inglês, né? Sobre a questão do like, não é? Que Sim, lembra um pouco o tipo do português. Você poderia falar um pouquinho assim, o que você encontrou sobre isso? porque existem elementos com funções similares ao tipo no português, né, com papéis muito parecidos, né, no inglês, em outras línguas, no espanhol, né, tem o tipo usado no espanhol também, e no livro, né, A Culpa das Estrelas, eu me lembro que eu percebi que eles traduziam, né, tinha o uso do tipo lá presente, era uma tradução, né, e eu fiquei curiosa para saber que elemento era que estava sendo traduzido, né, pelo tipo, e eu descobri que era o like. E aí, na nossa pesquisa de mestrado, a gente fez uma breve comparação, né, dos usos do tipo no português com o like no inglês. Você falou que ampliou a sua visão, não é? Sobre a ideia de ver a língua de forma científica, né? De observar. Se você estava num lugar e observava o modo como as pessoas falavam e prestava atenção. Isso você como aluna de graduação, não é? Exato. E que você, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, não teve essa visão no ensino médio, foi isso? Não, Não tinha essa exatamente. visão no ensino médio. E aí hoje, não é como alguém que já fez, né, um mestrado, já iniciou, né, na graduação, já fez o mestrado, doutorado na área da linguística, e alguém que conseguiu observar a língua de modo científico. Você entende, você acredita que é possível para um aluno de ensino fundamental 2, né, do sexto ano ao nono, para um aluno do ensino médio, você como professora de língua portuguesa, você acredita, entende, defende que é possível que esse aluno do ensino fundamental e do ensino médio também possam ter acesso, esse aluno ele possa ter acesso a essa visão de língua de forma científica? Sim, Tem com alguma, certeza. algum, com Sim, com certeza. E aí, o que certeza. você acha que precisa para isso, assim? É imprescindível, na verdade, a gente desenvolver esse olhar no nosso aluno,
na escola, no ensino básico. Porque se a gente pretende formar, né, seres pensantes, reflexivos, né, questionadores, críticos, a gente precisa despertar um olhar científico, não só na área de língua, né, de língua portuguesa, mas em todas as áreas de conhecimento. A gente precisa despertar esse olhar científico, né? Não basta apenas dizer para o meu aluno essa forma é errada do ponto de vista da norma padrão. Não use essa forma. Mas ele traz essa forma, ele já trouxe essa forma, ele ouve essa forma o tempo todo, faz parte da comunidade dele, né? Por quê? Por que não considerar essa forma, né, passível de análise, né? Por que não analisar essa forma? Por que a gente usa a língua dessa forma? Né? Por que não investigar? Por que não levantar hipóteses sobre isso? É claro que na escola a gente precisa trabalhar a norma padrão, né? A gente precisa dar ao aluno esse acesso à norma padrão, tendo em vista que ele vai precisar, né, para se adequar em situações de comunicação formal, né? Ele vai precisar atender a essa norma, né? Em situação de escrita formal, de oralidade também formal. Mas a gente não pode negar que a língua vai além da gramática normativa, que a língua é muito mais, que a língua é muito ampla, né? É diversa, assim como a sociedade é diversa, né? A língua é cultural, né? É social. E assim como a sociedade, a cultura é diversa, a língua é diversa e a gente precisa valorizar essa diversidade, né? E eu considero que seja muito enriquecedor para o aluno, né? Valorizar essa riqueza da língua, né? As variações linguísticas e entender os processos, entender as regras por trás das transgressões, né? Exato. Transgressões entre aspas. E sobre a sua pesquisa, tem alguma curiosidade, alguma descoberta que você acha relevante falar para a gente aqui agora? Assim, alguma coisa que eu descobri isso aqui, achei bem interessante. Do mestrado, doutorado, tem alguma coisa assim que você, eu achei interessante isso para dizer aqui sobre isso, sobre o tipo? Muitas coisas interessantes, né, sobre o elemento tipo, né? Às vezes, quando a gente fala, eu pesquisei o tipo no mestrado e no doutorado. Mas o tipo, uma palavrinha só, como que rendeu tanta pesquisa, tanta investigação? Mas existe um fenômeno, né, que envolve essa forma, esses usos, né? E existem vários fatores sociais, comunicativos, linguísticos, que podem influenciar, né, esse uso. O tipo, né, eu vou fazer um resuminho aqui da minha pesquisa. O tipo, ele é uma forma, é um item, né, da língua de origem substantiva. Então, os seus usos mais antigos, nos usos mais antigos do tipo, né, ele funciona como substantivo, fazendo referência a um exemplar de alguma coisa, ou até a um ser humano, né? Tem registros, né, do tipo significando um ser humano, né? Um tipo estranho, um tipo esquisito de pessoa, né? Se referindo a um ser humano, né? Então, um significado bem concreto, né? Também pode significar o tipo da tipografia, né? Também era usado para referenciar cada letra, cada caractere, né, da tipografia. E ele passou por um processo de mudança semântica, né, bem complexo, e chegou à categoria de, né, a atuar em contextos típicos de preposição e conjunção, né? E caminhou ainda mais para um nível mais interacional, interpessoal. Temos tempo ainda? Vamos para o intervalo. E aí, na volta, a gente continua falando sobre o tipo. Ok, então a gente continua.
Bem-vindos a um dos países mais hospitaleiros do mundo. Brasil, país já conhecido por suas belezas naturais, que abriga a maior biodiversidade do planeta. Dono de um litoral de mais de 7.000 quilômetros, detentor de cerca de 12% da água doce do mundo. Com diversos portos que permitem o escoamento de sua produção, além de uma incrível variedade climática, o que propicia uma profusão de diferentes produções agrícolas e industriais. Rico não só em natureza, mas também em cultura. País grande e multicultural, que tem em seu povo o seu maior valor. O país da diversidade também é uma das grandes economias do mundo e a 15ª maior reserva de petróleo. Há empresas líderes mundiais em diversas áreas, como aviação, mineração, siderurgia, telecomunicações, alimentação e muitas outras. Variedade que permite a penetração em diversos continentes. Terreno fértil para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas e que acolhe e incentiva aqueles que buscam o crescimento. Voltamos ao programa Eu Amo Linguagens. Sou Franciele Coelho, apresentadora do programa Eu Amo Linguagens, e hoje a convidada nossa especial é Josélie Julião Laurentino, né? A professora doutora Josélie Julião Laurentino. Estávamos falando sobre sua pesquisa do mestrado, doutorado, sobre o fenômeno, né? O elemento tipo. E aí, pensando sobre o tipo, pensei em perguntar, né, para você sobre: você percebe um preconceito das pessoas em relação ao tipo? Porque a gente ouve, não é? Muitas pessoas tendo preconceito. Ao ouvir, a gente ainda ouve, não é? Muitas pessoas tendo preconceito ao ouvir alguém dizendo problema, chiclete, não é? Ou, às vezes, dependendo do caso, né? Pessoas que ouvem alguém falando os pão. Então, essas pessoas, muitas vezes, tendem a olhar algumas pessoas tendem a olhar com preconceito. E o tipo? Você percebe algum tipo de preconceito Sim. em relação ao teu uso? Então, as formas inovadoras, né, do tipo, em que ela atua em contextos típicos de preposição, de conjunção, né, e marcador discursivo, no nível mais interacional, acabam sofrendo algum tipo de estigmatização. É importante ressaltar que esse elemento ele é muito associado à fala jovem, adolescente. Inclusive, a gente constatou em nossa pesquisa, né, do doutorado, a gente controlou o fator idade, um fator social, a gente controlou, né, correlacionou, né, os usos a esse fator e constatou que, de fato, existe um pico, né, de uso, um aumento, né, do uso na faixa etária de 15 a 21 anos, né, na faixa etária adolescente, né, na fala dos adolescentes. Então, há uma estigmatização, né, por ser associado a um grupo, né, que, digamos, não tem muita credibilidade, né, é jovem demais, então é muito taxado, o uso é muito taxado de modinha, né, de vício de linguagem, de modinha jovem, adolescente. Então, por ser também um uso discursivo, né, que acaba sendo muito frequente na fala, ele também é avaliado negativamente, né, por ser muitas vezes repetitivo, taxado como vício. Essa ideia, né, do vício de linguagem, eu acho um problema na escola, porque muitas vezes, quando se fala dos ditos, não é, vícios, entre aspas, de linguagem, né, se fala de uma forma preconceituosa, né, dizendo assim, você tem que evitar esse uso e tudo mais. E se você for em qualquer, né, numa gramática normativa, tem uma partezinha muitas vezes lá, né, que fala dos vícios de linguagem para evitar.
Se você for em alguns sites da internet, páginas de Instagram, também tem lá, não é? Certos vícios de linguagens, inclusive os marcadores discursivos, que você, né, falou, também entram nesses vícios, mas é um problema na escola, porque se fala assim, não é para usar, muitas vezes, porque é feio, porque é um vício, mas não se explica por que se usa, por que as pessoas usam, não é? Esses termos, eles existem na língua. Se as pessoas usam, é porque existe na língua, e eles têm uma função. Porque a gente não fala algo, né, sem uma função, a gente usa por alguma razão. Então, eu creio ser um problema a forma como a gente encara esses ditos, né, vícios de linguagem na sala de aula, na escola, porque não se vê de forma científica. Não é se vê assim, não é para usar e pronto. Mas ninguém discute, muitas vezes, né, sobre por que usa. Tem aquela visão, né, de que a fala é o lugar do erro, né, é o lugar da transgressão, né. Existe esse mito, né, e são elementos típicos da oralidade informal, né, a gente usa no dia a dia, conversando com amigos, contando histórias, né, então, por exemplo, existe um elemento que sofre a mesma avaliação, que é o AI, que tem um papel muito importante, né, em textos narrativos, né, de sequenciar os acontecimentos. Então, muitas vezes é reprovado na escola, né, o uso do AI. Lá desde a educação infantil, podemos dizer, os professores já começam a reprovar esse uso, né, dos alunos, pedindo para substituir por outras formas, para evitar a repetição, mas sem considerar o contexto de uso. Explicar para o aluno, não é? Por que se usa? Por que pegar um texto em que tem muitos AIs, né? E explicar qual é a função desse AI aqui, por que está sendo usado, e até substituir, se for o caso, né? Mas primeiro explicar, né? Ter essa visão. Muito adequado em todos os contextos de uso? Será que nesse outro texto, nesse outro gênero, nesse outro contexto, é aceitável? Né? Então, assim, é importante também considerar as adequações, não é? A ideia não é que pode tudo, né? Existe esse mito também em relação à linguística, porque a linguística é liberal demais, tudo pode na língua. E não é bem assim, né? Existem os contextos adequados para cada uso, né? E claro, existem contextos que favorecem determinados usos e outros contextos que não favorecem. E isso precisa ser analisado com os alunos em sala, para que eles se tornem proficientes e competentes para se adequar, né, nessas diversas situações. Inclusive, a gente entra num tema que se fala muito hoje, que é o tema da variação, né? Variação linguística, que a língua varia. Então, existe também uma forma equivocada de entender o estudo da variação linguística na sala de aula, achando muitas vezes que estudar a variação linguística, trabalhar a variação linguística é escolher só um dia no bimestre aí. Durante o ano letivo, você escolhe um dia e vai falar, né, somente sobre, existe variação lexical, vai falando, não é? Que em tal lugar se fala macaxeira, em outro lugar se fala aipim e assim por diante. Então, às vezes você trabalha isso, né? O professor trabalha e acha que já trabalhou variação linguística, quando que, na verdade, os sociolinguistas, né, que trabalham com a variação linguística, com a sociolinguística, eles defendem que a variação ela está presente na língua, né, nos contextos, né, da língua, e que essa variação ela tem que ser estudada ao longo do ano, vamos dizer, ao longo de todas as etapas de ensino, não é do ano inteiro. Então, cada vez que você trabalha um texto, um gênero textual, cada vez que você vai falar, não é sobre gramática, você pode estar abordando a variação linguística, né? Então, aí você entra numa questão importante, não é? Também, porque existem várias questões, né, que são importantes, mas a adequação, não é que o linguista ou o sociolinguista admita que pode tudo, não é? Mas o que é adequado para determinada situação? A gente, quando fala em variação linguística, geralmente se fala muito sobre trocar de roupa, não é? Porque a gente não vai com qualquer roupa para qualquer lugar. Cada ambiente tem a roupa que é adequada. Então, a mesma coisa, a forma, né, de falar e de escrever.
Que é outra questão, né? A variação, ela não está só na fala, ela também está na escrita. Tanto em textos mais formais, basta a gente pegar, por exemplo, uma notícia, se você pegar uma notícia, e dependendo de em qual jornal você vai ler determinada notícia, você vê certas diferenças, dependendo do público, né? Para quem é essa notícia. Então, o aluno tem essa consciência, mas para o aluno ter essa consciência, o professor também tem que ter essa consciência para, né, discutir e levar para o aluno isso. Então, é uma coisa bem interessante. E aí, falando sobre a variação linguística, a gente fala do preconceito. Hoje, na sociedade, a gente discute muito a questão do preconceito, né? O preconceito étnico, o preconceito religioso, vários tipos de preconceito, né, que existe. E às vezes a gente esquece de falar do preconceito linguístico na escola. Até quando a gente, às vezes, vai falar de preconceito linguístico na escola, a gente acaba sendo preconceituoso também. E aí eu queria saber, não é, da sua opinião sobre para explicar para as pessoas, né, o que é o preconceito linguístico e como você acredita, não é, como alguém que é especialista na área, não é, da linguística, que esse preconceito pode ser trabalhado na escola. Então, o que é o preconceito linguístico e como ele pode ser trabalhado na escola de forma realmente a ser, né, combatido, de certa forma, ou conscientizar as pessoas sobre isso? Sim. Bom, o fato é que a língua é variável. Isso é um fato inegável. E toda língua varia. Não é só, por exemplo, o português brasileiro que varia, não. Às vezes a gente tem até uma síndrome de vira-lata, né? De achar que é porque o português brasileiro, é porque o brasileiro tem uma educação precária e por isso fala errado, escreve errado. E, né? Então tem essa ideia de que tem algo a ver com a nossa educação, o fato de a gente ter, né, essa diversidade, essas variações na língua. Mas a língua é variável, né, naturalmente, faz parte da natureza da língua, ser variável e mutável. E a gente consegue observar essa variação, essa mudança na língua, trabalhando com textos reais, né, de circulação. Então, assim, que circulam na sociedade, né? Se a gente considerar os diversos textos, como você estava exemplificando, né, acerca da notícia, que dependendo do veículo, você vai ter um estilo diferente. Então, se a gente considerar os textos reais que circulam na sociedade e analisá-los, vamos perceber que a língua não vai ser usada o tempo todo da mesma forma, né? E a gente precisa discutir isso na escola, para que, né, os indivíduos consigam, né, proficiência para transitar, conseguir transitar em diferentes estilos, usar muitas vezes até o que a gente considera desvio da norma padrão como um recurso expressivo, que a gente, né, vê muito sendo usado muitas vezes na publicidade, né, em anúncios publicitários a gente percebe um uso criativo, né, brincar com a língua. E a questão do preconceito está muito associada o preconceito linguístico, né? Está muito associada ao preconceito social. Determinadas formas da língua, quando são associadas a um determinado grupo que não tem prestígio social, né? Um determinado grupo menos favorecido, excluído na sociedade, essa forma acaba sendo avaliada negativamente. Então, por exemplo, a gente tem a fala nordestina, né, que é bastante estigmatizada, é considerada uma fala errada, uma fala pouco polida, muitas vezes, não é? Mas em todas as regiões, a gente percebe usos, né, que fogem à norma padrão e que não sofrem a mesma avaliação que a fala do nordestino, né, sofre. Então, assim, o preconceito linguístico está muito ligado a um preconceito social. Não é o juízo de valor, né, que se faz a determinadas formas linguísticas não parte de uma análise puramente linguística, né? Mas é uma avaliação social
quem é que fala assim? Se quem fala assim possui prestígio social, então essa forma é de prestígio. Se quem fala assim não possui prestígio social, então essa forma não tem prestígio. É assim que funciona. Então, trabalhar a variação linguística, né? Mostrar para o aluno que a língua é variável, que a língua muda, que dependendo do lugar se fala de um jeito, dependendo da profissão da pessoa, dependendo, né, da idade da pessoa, dependendo do sexo, dependendo de tantos fatores sociais, a língua vai ganhar formas diferentes. Isso ajuda muito a combater o preconceito linguístico, né? Entender que essa diversidade é natural, não há nada de errado com ela. É enriquecedora, né? Na verdade. Exato. Eu estava pensando aqui, não é? Sobre a sua pesquisa. Você falou, né? A gente deve ter um olhar científico na escola, partindo do professor, né? Esse olhar científico sobre a língua e despertar no aluno também, não é? Essa curiosidade e essa maneira científica de ver a língua, não é? Com curiosidade e que há diferentes possibilidades, não é? Você observar. Sobre a sua pesquisa, que contribuições você entende que ela poderia trazer para o ensino de língua, não é? Como a sua pesquisa foi realizada com falantes natalenses, é isso? Não é isso? Ou não? Exato. Então, língua portuguesa, mas também, se a gente for pensar, né, para Natal, não é? Para os alunos, né, para os falantes natalenses, ou mesmo, né, em outras regiões, em outros locais. Mas que contribuições você entende que sua pesquisa pode trazer para o ensino? Porque eu sei que você já escreveu, não é? Artigos falando sobre essa questão do ensino. Então, o que você acha que pode trazer de contribuição à sua pesquisa, os seus resultados, o que você estudou para o ensino? Sim. A minha pesquisa, não só a minha, né, mas a de tantos pesquisadores, né, que a gente tem no país, e até é recomendável que o professor, né, de língua portuguesa esteja inteirado, né, acerca das pesquisas que estão sendo feitas, né, em todos os níveis da língua, para que ele tenha, né, respaldo, tenha curiosidades para levar, né, para a sala de aula e enriquecer a sua aula, né, de português, indo além da norma padrão, né, ultrapassando os limites da norma padrão, contribui muito para formar, né, alunos reflexivos, para ampliar justamente esse olhar do aluno, né, acerca da língua, fazer o aluno entender que a língua não é a norma padrão, que a norma padrão é apenas uma forma de usar a língua, que a língua é muito mais ampla, né? Minha pesquisa também pode contribuir com o ensino de português para estrangeiros, né? Então, trabalhar, né, levar, né, o conteúdo de marcadores discursivos, né, trabalhar marcadores discursivos com estudantes, por exemplo, estrangeiros que queiram aprender o português é importantíssimo para que ele tenha mais proficiência para usar, né, a língua. Então, assim, eu acho que a gente precisa sair desse limite da norma padrão que né, limita tanto o estudo da língua, ampliar, né, esse olhar para fenômenos aí, tão interessantes, né, de variação, de mudança. E que, inclusive, o aluno pode olhar para o ensino, não é? Da língua e para o estudo da língua de uma forma que muitos não achem chato, não é? Porque acontece, às vezes, do aluno... A gente, por exemplo, gostava de português, né? De estudar português. Mas muitos alunos não gostam. E, às vezes, até gostam quando é aula, não é? Em que o professor vai trabalhar questões relacionadas a texto, literatura, e não vai focar somente na gramática. Mas quando chega na parte de gramática, muitos alunos acham chato, não é? Então, talvez esse olhar, né, levar esse uso real, não é? Possa também ajudar nisso, para que o aluno ache mais interessante, porque eu como aluno, eu ouço. Ah, ela está falando de uma coisa que eu ouço, que eu falo.
não é? A gente falou da variação, né? E também falou da mudança. Então, a mudança também é importante, porque se a gente pensar só na variação da língua, ok. Mas a mudança também é importante para a gente entender por que que, às vezes, é uma palavra que hoje a gente usa, por que que ela hoje é falada dessa forma, não é? Que antes ela não era. Então, assim, entender que a língua muda é muito importante para a gente não ficar nesse engessamento, não é? De achar, como você falou, que a norma padrão que prescreve, não é? É para ser assim e pronto, vamos dizer assim, como se fosse uma única forma de falar e de escrever. Então, entender a mudança da língua, se conscientizar, não, a língua muda. Faz com que a gente também seja mais flexível, não é? Porque é um processo natural. Hoje a gente fala assim, mas amanhã, né, pode ser diferente. E a gente vê isso no dia a dia. Então, por exemplo, o termo resenha. Há um tempo, aí a gente ouvia falar resenha, o quê? Aquele texto que falava, por exemplo, de um filme, mas hoje você usa como uma gíria, né? Muitas vezes. Ah, foi uma resenha. E aí, as gírias, às vezes, elas mudam também, não é? Então, é interessante a gente ter essa perspectiva de que a língua muda, né? Que existe a mudança da língua. Inclusive, eu entendo que o professor é interessante até, a nível de curiosidade, que o professor de língua portuguesa leve, não é? Alguns fenômenos, como é que era? Não é? Como é que era ao longo do tempo? É o caso, por exemplo, do hoje a gente fala você, não é? Mas aí, quando você ouve, às vezes, as pessoas dizendo, antes se falava vossa mercê, deu origem ao você. Mas até chegar ao você, do vossa mercê para o você, houve todo o processo. E, inclusive, havia o quê? Variação. Porque era vosso ser, vós me ser, tudo dentro desse vossa mercê. Até chegar ao você. E hoje a gente fala também ser, né? Tem lugares que falam o ser. Então, é ter essa visão de que a língua muda é Muitas muito, vezes, muito importante. muitas vezes o aluno tem acesso a textos mais antigos, né? Textos, né, da literatura, né, que trazem usos como, por exemplo, quisera, pudera, né? A forma do pretérito mais que perfeito, que muitas vezes eles não reconhecem, né? Por quê? Porque atualmente, né, a gente já não usa tanto, é uma forma que está em desuso. E é importante demais refletir, né, sobre esse processo, né, de mudança da língua, o uso do voz, por exemplo, né, que a gente ainda se depara, né, com esse uso em algumas situações muito específicas, né, em textos escritos e até em algumas situações de fala ainda, mas é um uso que já não faz mais tanto sentido para a gente, né? É até difícil a gente conjugar, né, os verbos, né, na segunda pessoa do plural do vós, né? Concordando com o vós. O vocês, né, parece que já venceu a disputa no sistema pronominal, né, em relação ao vós. E a gente precisa discutir isso em sala de aula. Então, assim, Discutir, inclusive, os fenômenos, eles saltam os olhos às vezes. exato. E discutir, inclusive, levando, não é, também o texto. Porque existem alguns professores que falam, por exemplo, isso é o que eu penso, né? Existem alguns professores que dizem assim, não precisa mais falar do voz em sala de aula. Mas aí o aluno vai ler um texto religioso, por exemplo, e está lá o voz. Ou outros textos que ele precise ler. E se ele não tiver acesso a isso na escola, vai ficar difícil para ele. Então pode ser que ele não precise mais conjugar. Pode ser que ele não precise mais exigir que ele conjugue aquele verbo, porque ele não está usando. Mas ele vai precisar conhecer, né? O pronome voz, e como os verbos são conjugados com esse voz, isso é o que eu, né, penso. Ele precisa conhecer, para que quando ele for ler um texto, ele também tenha esse acesso e entenda o que ele está lendo. Porque se a gente também ficar pensando só nos textos atuais, não é? Se o aluno quiser ler um texto diferente do que a gente lê hoje, não é? A escola é que vai poder ajudar nisso, eu entendo. Mas tem gente que diz que não é mais para falar do voz. Eu acredito que é para falar ainda. Acho que a gente não precisa dizer, você vai conjugar os verbos às vezes que o aluno nem ouve, né? Mas pelo menos levar o texto para ele saber que existe e quando ele se deparar, ele entender, né? Isso é o que eu penso. Eu não sei você sobre isso. Sim, a sala de aula, eu penso assim, a sala de aula é muito dinâmica, né? A sala de aula é muito dinâmica e surgem fenômenos
o tempo todo a serem discutidos. E a gente não pode perder a oportunidade, assim. Todos os aspectos da língua, todos os fenômenos linguísticos merecem, né, ser objeto de análise, de reflexão em sala de aula, independente do nível. Né? Inclusive, no nível fundamental 1, não é? Que é do primeiro ao quinto ano. Eu não sou pedagoga, então eu não vou falar, né, muito sobre isso. Mas eu entendo que, dependendo da forma como o professor trabalha, também já vai dar, né, para analisar a língua ali. Eu sei que tem a questão da aquisição da linguagem, né, da aquisição da língua portuguesa e tudo, alfabetização, letramento. Mas eu entendo que até ali, porque também se estuda gramática lá, nas séries iniciais, né? Até ali o professor já pode trabalhar questões de variação. Sim. Claro que adequando ao nível, né? De cada turma, adequando ao nível, mas já dá para trabalhar. Com certeza. Partindo do uso dos próprios alunos. Acho que isso é muito importante, né? Partir sempre do falar, né, do aluno. A gente tem, por exemplo, a variação no sistema pronominal, né? A gente tem bastante variação. Por exemplo, em relação ao tu. A forma padrão, né, canônica, de conjugação seria tu vais, tu fazes, tu és. No entanto, me parece que já boa parte do país já não fala assim, né? Apenas em lugares muito específicos ainda existe esse uso tradicional, né? Mas o comum é a gente falar tu vai, tu quer, tu faz. E às vezes inclusive em Natal, né? Sim. E às vezes passa até despercebido, não é? Passa despercebido. Já com relação ao nós, a gente tem a variação, né? O nós tem a variação tu e você, né? Na segunda pessoa do singular. E na primeira pessoa do plural, a gente tem a variação nós e a gente. E aí tem uma variação interessante, que é o nós vai, nós vamos, a gente vai, a gente vamos. O nós vai e o a gente vamos são formas estigmatizadas, né? Ainda não tão bem aceitas socialmente, mas em relação ao tu, me parece que já houve uma consolidação do uso, uma aceitação do uso, e não há estigmatização. Me parece que não há. Então, assim, essas reflexões a gente precisa fazer, né? E tá ali escrachado. Né? Em relação a esse... Tá no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia. Inclusive, considerar o que a gente chama, né, da variedade do aluno, a forma como o aluno fala, que você tinha falado. Isso me fez lembrar uma experiência que eu fiz sobre o nós e o agente. Então, eu trabalhava, isso eu acho que vale ser falado, porque eu trabalhava em duas escolas, e aí eram de turmas de sexto ano, as duas escolas, sendo que uma ficava na zona oeste da cidade e a outra ficava na zona sul. Na zona sul não, na zona norte da cidade. E aí, na zona norte, a variedade dos alunos, o que eles usavam para falar, eles diziam sempre nós quer, nós pode, nós foi. E lá na zona oeste, a turma, pelo menos em que eu estava, a gente, né, fez uma pesquisa assim, eles usavam sempre o a gente vamos, a gente queremos. E aí, quando eu fui pedir para eles, quando eu coloquei essas 4 formas que você disse, né? A gente vamos, a gente vai, nós vamos, nós vai. Os alunos que falavam a gente vamos, eles estranharam o uso do nós. Porque eu perguntei, qual que para vocês parece ser mais comum? Qual vocês acham que falam mais? Qual você deve fazer uma escala, né? E o que mais foi estranhado foi exatamente o uso do nós. Por quê? Porque para eles era o agente, né? E na Zona Norte, os alunos que falavam nós quer, nós vai, eles estranharam muito o a gente vamos. Então, veja como essa avaliação do falante também, não é? Porque todo falante nativo da língua sabe sua língua. Ele pode não saber, muitas vezes, determinados usos de determinada variedade da língua, né? Por exemplo, ele pode não conhecer, às vezes, a norma padrão, que é levada para a escola, porque ele não estudou muitas vezes ainda, né? Ou está em processo. Mas ele sabe português, porque português, a nossa língua, não é só norma padrão, né? Como você falou. Ela é vasta, então ele sabe português.
Mas hoje, como a avaliação do falante é interessante, porque dependendo do como o falante fala, ele pode estranhar algum uso e até ter dificuldade de se expressar, mesmo quando a escola trabalha a norma padrão, não é? Mesmo quando acontece isso, às vezes o falante ele tem dificuldade, porque ele não está acostumado com aquilo. E a importância da escola trabalhar, não é? É a norma do padrão, a norma culta, as várias normas, não é? As várias normas. É importante para que ele tenha esse acesso, porque às vezes ele só vai ter na escola, né? Se não tiver na escola, ele não vai ter em outro lugar muitas vezes. Então, bem interessante isso. E aí, só para a gente só para a gente finalizar, como a gente fala sobre a questão do... Passou rapidinho para mim, não sei para você, mas... Verdade. Papinho gostoso sobre língua, sobre linguística. Passa rápido. A questão do erro, né? De falar, fala errado, você fala errado. Eu já escutei alunos dizendo, né? Tem alunos que têm receio, às vezes, quando sabe que você é professora de português, não sei com você, mas já aconteceu assim. Não só aluno, mas gente adulta também, às vezes, quando sabe que você é professora de português, vixe Maria, eu não vou mais nem falar, eu fiquei até com medo de falar, não sei como, né? Por causa dessa pressão, muitas vezes, que se tem, né? Em relação ao uso da norma padrão, que vem com essa ideia, né? Do errado, falar certo. E aí, né, só para fechar sobre isso, como os sociolinguistas, eles se posicionam sobre a ideia, não é, de que há falantes nativos que fala assim, né, fala errado. Mas como é que a sociolinguística vê isso, não é? Existe, eu sei que eu até respondi falando, né, mas existe quem fale errado? É possível falar errado em alguma situação, sendo um nativo? É possível falar errado em alguma situação? Porque se você pegar um estrangeiro que está aprendendo, não é? Esse estrangeiro, ele pode falar errado a nossa língua? E um falante nativo? Existe isso? De fala errado? E aí? O nativo não fala errado. A não ser que seja alguma disfunção, enfim. Porque o que é inteligível, o que é significativo na língua é o que importa, né? Se eu falei e o outro compreendeu o que eu falei, se eu consegui ser bem-sucedido comunicativamente, então não houve erro, né? O erro seria se eu não me fizesse entender, né? Se eu construir algo agramatical, né? Desprovido de gramática, que no caso do nativo não é possível, né? Você falou do estrangeiro, né? Se o estrangeiro não tem domínio da gramática da língua, né, do sistema da língua, de repente ele pode construir algo que não seja inteligível. Aí seria erro. Mas se comunica, se é inteligível, se eu posso atribuir significado, se houve comunicação, então não há erro. O que há é variação. Existem formas diferentes de dizer a mesma coisa. Porque, por exemplo, qualquer nativo da língua vai usar o artigo antes do substantivo, não é? A gente vai dizer a casa, a bolsa. A gente jamais vai dizer, né? Bolsa A, casa A, não é? Então, se eu dissesse, enquanto nativa da língua, né? Aquela, né? Que seria a minha primeira língua. Se eu dissesse bolsa A, aí seria um erro, né? Bolsa A, porque a gente não faz parte da gramática da língua portuguesa colocar o artigo, né? Antes do substantivo. Seria um erro, não é? Mas dizer as casas, de acordo com a perspectiva, né, da sociolinguística, não seria errado. Seria uma forma diferente, não é? De falar. Então, é interessante isso. Muitas vezes o que é considerado erro é o que é mais usual. No caso do tu, né? O tu vai, do quer, tu faz. De acordo com a norma padrão, né? Se a gente considerar a norma padrão, diríamos que esse uso está errado, né? Dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva. Mas, na verdade, o estranho para nós, atualmente, é ouvir um tu vais, tu queres.
pelo menos na nossa região, né? No contexto em que a gente está, seria o errado para a gente. É o que seria estranho, né? Então, eu acho que a língua, ela funciona dessa forma. Se você falou e o outro não estranhou, ou se você falou e o outro entendeu o que você disse, então não houve erro. O que pode haver uma inadequação. O que pode haver uma inadequação. Porque assim, se eu falo e o outro estranha, se causa um desconforto numa situação, pode ser que aquele uso esteja inadequado àquela situação. A pessoa entendeu o que eu disse, mas ela não aceitou, não houve um acordo, né, em relação ao modo como eu falei, aos usos que eu escolhi, né? Que nem quando você vai apresentar um programa, você vai apresentar, quando você vai fazer uma apresentação, não é? Na faculdade e você, ou na escola, e você usa várias gírias, por exemplo. Não é? Então, assim, naquele contexto não está adequado. Mas se eu gosto de falar gíria, mas eu estou falando, né, com um amigo, numa situação, né, numa conversa ali, lá no Parque das Dundas, não tem problema, não é? Eu usar gíria, mas aí inadequado está para a situação lá de uma apresentação, não é? De um trabalho, numa faculdade, numa escola. Ou até o uso, como você falou do tu, não é? Dos pronomes, não é? Então, nem todo mundo aceita ser chamado de senhor ou senhora, não é? Mas já vai ter gente que, se não for chamado de senhor e senhora, vai se ofender. Aqui na nossa região, não é? A gente ainda vê muito, por exemplo, algumas pessoas que se não falar para o pai ou para a mãe, né, o senhor ou a senhora, muitas vezes há casos em que os pais se ofendem, acham que é um desrespeito. Já tem casos entre os mais jovens que hoje falam, né, tu, você, para os pais, e para os pais não é desrespeito. Mas às vezes, quando você vai ver, os pais também são mais jovens, muitas vezes. Então, para ver como a língua muda de acordo com a sociedade, não é? Ou seja, existem normas. Quem você fala, isso pode causar estranhamento ou não, né? São normas que ultrapassam, né, o nível da gramática normativa, né? São as normas sociais de interação que a gente precisa dominar. E que varia também, de lugar para lugar, situação para situação. Então, estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso primeiro programa, não é? Eu Amo Linguagens. A gente aqui vai falar não só de língua, mas também a gente pretende falar de literatura, de cinema, de música, das várias linguagens. Não é? Trazer pessoas especializadas naquele tema, né? Naquela área, para a gente conhecer um pouco mais, não é? Então, eu gostaria de agradecer a presença de Joseli. Gostaria de deixar aqui registrada, né? A minha admiração pela pessoa, pela professora, pesquisadora, né? Então, admiração, respeito. Não é? Então, por isso que eu pensei, né, em você para, olha só, estrear o programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. A admiração é recíproca. Muito obrigada, foi um papo muito legal. Obrigada também. Então, boa noite já, gente. Boa noite. Até a próxima.